Bom, a reunião está sendo gravada e aí depois a gente tenta disponibilizar. Podemos tentar disponibilizar ou no canal do YouTube, ou passar o link para quem tiver interesse para assistir depois. A gente sabe que muitas vezes, durante a semana à noite, é bastante desafiador, e mesmo que não conseguisse manter o tempo todo, de repente a gente também pode ajudar dessa forma. Ótimo. A gente aguarda mais alguns minutinhos, né? Só para ver se tem mais alguém para entrar. Então, a gente podia começar falando um pouquinho da nossa experiência e do objetivo desse encontro. Perfeito. Paty, você está de fone? Estou. Porque eu estou ouvindo um barulhinho, eu não sei se você também está escutando. Você não escuta? Parece um grilinho, assim. Não sei se mais alguém escuta ou se só eu. Até já desconectei meu fone, achando que pudesse ser eu. Será que é meu? O meu fone Boa tá noite, aqui. Fernanda, Fabiana, Iris, Lívia. Boa Olá, noite. Fernanda. Todos escutam o barulho, né? Sim, é um grilinho na reunião. Isso mesmo. Tem vou trocar sim. de fone. Vou trocar de fone, então. Tá bom. Para quem chegou agora, meninas, eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Eu aciono e ela diz que não consegue ligar, ela desliga sozinha. Eu já reiniciei o computador e mesmo assim não consigo, então peço desculpas por não aparecer aqui. Se até o final eu conseguir aparecer, eu vou ligar a câmera. Vamos tentar. O barulhinho do grilo sumiu. Sumiu mesmo? Agora melhorou. O grilo foi embora, Paty? Foi embora? Então era... Voltou. Ih, mas voltou. Então o problema sou eu, viu, gente? Então não é o fone, o problema sou eu. Não pode ser a conexão do fone. Quando você estava sem o fone conectado, a gente não estava escutando o grilo. Pode falar, Fabi. Não, eu tô pensando se não pode ser alguém que está com o microfone aberto. Embora, pelo que eu consiga ver, não, mas... Só tô eu e a Patrícia. Eu vou desligar e vamos ver se melhora. Paty, abre seu microfone e vamos ver se o grilinho volta. Eu vou desligar o meu. Abrir. Realmente é a Patrícia que está com o grilo. Então, paciência, gente. Então, vamos ficar com o grilo mesmo. Tenta ficar sem fone, não sei se você consegue. Se o som fica muito... se perde muito aí para você. Mas talvez eu percebi que quando você desconectou um fone e conectou o outro, nesse intervalo de tempo o grilinho sumiu. Então pode ser alguma falha na conexão do conector do fone mesmo. Ok, perfeito, tá bom então. Bom, a Patrícia então vai tentar entrar pelo celular. Oi. Olá.
Isso, agora tem que mutar o seu som do computador. Boa noite, Amélia, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Eu estou um pouco gripada, mas vamos lá. É isso aí, faz parte. Eu, só para comunicar mais uma vez, estou com a câmera desligada porque simplesmente minha câmera não quer ligar. Eu peço para ela ligar, ela desliga sozinha, já reiniciei o computador e ela não quer colaborar. Então, vamos sem a câmera mesmo, ainda bem que eu tenho uma fotinho. Paty, quando você estiver pronta, avisa que eu vou começar a projetar os slides, tá bom? Pode começar. Então, tá ótimo. Então, se você quiser ligar a sua câmera, fique à vontade. Só estou posicionando aqui. Tá bom. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês e aí eu fico às escuras por aqui. Então, qualquer coisa, me chamem, porque eu só consigo ouvir, mas não consigo ver. Antes só de eu sumir daqui, aos olhos de vocês, apesar de que ninguém me vê, acho que seria interessante, então, a gente começar oficialmente. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E, para quem não me conhece, eu sou Bianca, já trabalhei com a Patrícia já há bastante tempo, nos conhecemos há bastante tempo. Coincidentemente, ela foi professora do meu filho e eu da filha dela, e seguimos aí o nosso percurso profissional, estudando bastante e nos especializando em educação especial. E diante disso, sabemos que chega para nós grande parte dos desafios enfrentados pelas famílias, a busca por uma escola que tenha a proposta de educação inclusiva. Nós sabemos que está posto na legislação, mas nem sempre na prática as coisas acontecem como na teoria elas estão colocadas. Então, nós estamos aqui hoje para bater esse papo com vocês, seja você mãe, profissional, independente da sua formação ou do seu objetivo. A nossa ideia aqui é trocar essa experiência, contar um pouco da nossa experiência e poder compartilhar isso com vocês. Então, eu sou pedagoga, especialista em educação especial, psicomotricista, psicopedagoga, e a Patrícia tem aí também uma formação além dessa para contar para vocês. Então, vamos lá. Passo a palavra aí, Paty, para você. Tá bom. Então, assim como a Bianca falou, né, nós somos pedagogas, psicopedagogas, trabalhamos com inclusão, né, em diversas áreas, né, seja no atendimento das crianças, seja na orientação das famílias, das escolas que nos acompanham. E então, entre essas minhas qualificações e experiências, né, eu acho que o que mais agregou nos últimos anos para mim foi a formação em analista do comportamento, né, na análise do comportamento. Isso fez toda a diferença naquele trabalho que eu faço, principalmente no trabalho com crianças com atraso no desenvolvimento e dentro do transtorno do espectro autista. Então, assim, acho que a gente, no fim de ano, a gente sempre tem esse momento de parar, de voltar e rever aí que rota vai ser tomada para o dia seguinte, para o ano seguinte, né? Se vai manter escola, se vai mudar. E esse ano, devido aos recessos, devido à pandemia, né? A gente percebe que essa angústia, né, que as famílias passam, tem aumentado, né? E ao mesmo tempo, né, de uma forma positiva, a gente encontra muitas escolas, muitos professores, né, que estão também neste mesmo caminho, né, nessa mesma tomada aí de ação, de atitude, né, para que a gente possa fazer com que a inclusão aconteça. Né, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dar boas-vindas para aquelas pessoas que já nos acompanham há algum tempo, né. Eu sei que a Elisângela está aí, ela falou com a gente um pouquinho no começo, né, o Davi começou muito pequenininho lá no projeto Amplitude, onde eu trabalho, né, e hoje ele já está um mocinho, e quantas vezes, né, Elisângela, a gente já não falou sobre a inclusão, né,
E a gente vê o Davi, que é uma criança cheia de habilidades, e mesmo assim tem a questão da inclusão, sempre tem coisa que a gente precisa estar mexendo, né? Sim, sim, o Davi está com 11 anos, né? A gente começou no Projeto Amplitude, ele ia completar 3 anos. E sempre em busca, né? Infelizmente, entra ano, sai ano, a gente correndo atrás, né? Tentando acertar, mas é muito difícil, muito difícil. É muito difícil, né? Então, nossa proposta, quando eu fui para a Bianca já tem um tema para a nossa próxima live, é falar um pouquinho sobre essa questão da escola inclusiva, que eu acho que é um tema que é muito urgente, muito necessário, né? Eu sei que a gente tem professores aí que também já conhecem o nosso trabalho, que são professores que também estão nessa busca, nesse aperfeiçoamento, né, constante, né, para que a gente possa fazer com que a inclusão aconteça. Então, na verdade, a gente vai fazer esse bate-papo de hoje com esse objetivo. Isso aí. E acho que até pensar que a nossa formação, dependendo de em que momento essa pessoa teve essa formação, a inclusão e a educação inclusiva não se fazia presente. Então, de certa forma, é algo novo quando a gente pensa na prática. Na teoria e na legislação já existe há algum tempo, mas nós estamos recebendo essas crianças com maior intensidade nesses últimos anos. E acho que o professor também se sente acuado e perdido, porque muitas vezes ele não sabe o que fazer e ele não tem alguém dentro da escola que tenha formação e possa trazer uma orientação a contento, que faça com que ele se sinta capaz de abraçar essa causa e, de fato, conseguir seguir para sair dessa teoria e para, de fato, conseguir incluir essa criança na prática, nas atividades da escola. Então, aí a gente vê o relato dessa mãe, do quão desafiador tem sido esse percurso escolar do filho, e isso tem uma tendência a diminuir quando a gente pensa em que nós estamos aqui, e acho que é esse o nosso grande objetivo, de tornar isso, de compartilhar nossa prática, tornando isso possível, mostrar que isso é possível, que a gente pode sim fazer a nossa parte de um jeito bastante capaz e que nós temos sim competência para acolher essas crianças e para fazer bem feito. Então, para a gente começar, né, a gente vai... nós fizemos aí duas citações, né, que para as pessoas que trabalham e que têm casos, né, de TEA, conhecem a Lei Berenice-Biana, né, que divulga, né, e garante, né, a prestação de serviços adequados para as pessoas dentro do espectro autista. E a gente achou essa frase, né, que foi um dos autores desta lei, que resume um pouquinho a dinâmica, né, do que é a inclusão, né? Então, ele diz que jamais existirão mudanças em nossa sociedade sem o envolvimento de homens e mulheres de bem. O que nos move é a certeza que a vida é um presente que queremos escrever ou deixar para as futuras gerações uma história que mereça ser contada, de lutas, batalhas, pelo bem comum e pelos valores que enobrecem a nossa existência e a dignidade humana. Ter autismo não é ter somente um grande desafio. O que essa frase, né, chama muito a nossa atenção? Não adianta a gente falar de escola inclusiva enquanto as pessoas não forem inclusivas, enquanto a gente não viver numa sociedade inclusiva. Porque se fica aquela história assim, como se a inclusão fosse necessária, né, fosse uma coisa que a gente tem que viver na escola. Em todas as outras situações da vida, a gente não acontece. Então, muito do insucesso, muito do fracasso da inclusão é porque a gente ainda vive numa situação uma sociedade muito distante do que é esperado de uma sociedade inclusiva. Né? Então, assim, não adianta a gente abrir vagas nas escolas se as pessoas que compõem a equipe escolar, se os alunos que estão lá não estão dispostos a comprar, né, essa ideia, vestir essa camisa e fazer inclusão no dia a dia. Exatamente. E acho que boa parte disso não acontece por
desconhecimento, boa parte não acontece por falta de conhecimento, por falta também de vontade, de envolvimento, e tudo que é novo gera para a gente uma certa insegurança. E nós adultos, não deveríamos ser assim, mas somos, nos sentimos muito desafiados diante de algumas situações, e para algumas pessoas causa certo desconforto poder dizer eu não sei, eu preciso de ajuda, sendo que eu sou um professor que dá conta de dar a minha aula, de ensinar os meus alunos, mas a gente precisa sempre retomar que os alunos não são mais os mesmos que eles eram antigamente, aliás, nenhuma criança é mais como era antes. Se a gente parar para pensar na primeira turma que a gente deu aula, dependendo de quando foi essa sua primeira turma, com certeza você vai lembrar uma diferença bastante significativa de comportamento, de acesso a informações, e isso não é diferente com essa criança. Então, todas as crianças têm suas características, todos nós adultos temos nossas características, e acho que um primeiro passo é a gente se colocar nessa posição de humildade, de entender que a gente está sempre num processo de aprendizado e que a gente pode se melhorar sempre a cada dia para conseguir acolher e ensinar e ressignificar o nosso processo de ensino e aprendizagem na escola. Essa outra frase também, né, que é da autora, né, e de quem que recebeu essa mensagem, o nome da lei, né? Então ela fala que enquanto se fala de autismo, e aqui eu vou pedir licença à citação dela e não falar só de autismo, né, de todos os tipos de inclusão, né, ainda está cercado de mistério. E as escolas recebem os seus alunos com a síndrome, né, ou com qualquer tipo de necessidade especial, sem a capacitação necessária para proporcionar-lhes o justo desenvolvimento. Se faz urgente informar, instruir e fornecer material de práticas pedagógicas, adequando a melhora do nosso sistema educacional. Educação para todos, como compreendo, só acontecerá na prática. Então, assim, a gente percebe que a escola como um todo, né, assim como a Bianca falou, a primeira turma que eu dei aula é totalmente diferente, né, da turma que eu daria aula hoje. E pensando nisso, né, a gente fazendo um paralelo com a sociedade, por exemplo, o jeito que as secretárias dos consultórios trabalhavam, né, na marcação de consulta, do jeito que elas trabalham hoje é diferente. O jeito que a gente realizava os partos há um tempo atrás é muito diferente do que é hoje. Então, assim, tudo evoluiu, tudo mudou. E, infelizmente, a gente vê que na escola, né, muitas vezes até tem um apelo de a tecnologia, né, novas tecnologias de ensino, mas aquilo que é básico, né, que é melhorar a sua prática para a inclusão, a gente ainda se vê lá atrás, né, naquela época em que as crianças que tinham alguma dificuldade não iam nem para a escola. Então, assim, é muito triste ver que a escola recebe os alunos, né, recebe matrículas, né, mas não recebe os alunos. Ontem eu fiz uma orientação com uma família e a questão da mãe era exatamente essa, né? O ano que vem esse ano ele sai da EMEI, vai para uma escola de ensino fundamental, e ela falou assim, eu não sei para onde que eu vou. Ela falou, eu não conheço nenhuma escola. E aí eu falei para ela, amanhã a gente vai conversar sobre isso, né? Nem sei se ela já entrou. Mas é isso, a gente se vê muito perdido, né? Diante de tanto atraso que ainda as escolas apresentam. E o fato de nós desconhecermos o que acontece como mãe, como familiar dentro da escola, causa muita insegurança. Então, acho que aqui a lei justamente fala do autismo, mas isso é recorrente em qualquer outro diagnóstico, seja ele de uma deficiência, seja ele de um transtorno psiquiátrico, ou inclusive de uma dificuldade de aprendizagem, a gente tem um desafio bastante significativo nesse acolhimento de fato dos alunos. Então, acho que essa fala da Patrícia é muito significativa. Eles fazem a matrícula, mas eles não recebem e não enxergam aquela matrícula como um aluno, como uma criança que tem capacidade para aprender.
Acho que um dos focos que eu observo enquanto professora, coordenadora pedagógica e no meu percurso dentro de uma escola, tanto pública quanto privada, o tanto que a gente ainda foca, né, o grupo de professores ainda foca o seu trabalho no conhecimento conceitual. Então, a gente ainda tem como premissa que a inteligência está diretamente relacionada à capacidade de armazenar informações. Então, aquela criança que sabe a tabuada de cor, aquela criança que consegue lembrar os nomes dos personagens, as datas, enfim. A gente ainda está muito preso nisso. E acho que o que nós temos observado enquanto progresso na sociedade é que inteligência e capacidade de aprendizado está muito além do que aquilo que a gente pode pesquisar em 30 segundos no Google. Então, a inteligência vai muito além do que simplesmente saber os afluentes de algum rio, as capitais dos estados e saber os estados daquele país, enfim. Então, acho que a gente também precisa ampliar nisso, e não só de fora para dentro da escola, mas da escola de dentro para fora. A escola também precisa reconhecer essa mudança e não esperar que essa mudança venha, como a Patrícia já falou, de uma tecnologia que venha de fora para dentro, mas de algo que eu possa fazer, de algo que eu possa modificar de dentro da escola para fora dos muros dessa escola. Então, uma das perguntas, né, que lá no Projeto Amplitude eu respondo sempre para os pais, né, e todo ano, né, é assim, que escola que é mais inclusiva, né? Será que é a escola particular? Será que é a escola estadual? Será que é a escola municipal? E se a gente fosse contar experiências, eu teria experiências maravilhosas de várias escolas particulares, de escolas estaduais, de escolas municipais também. E eu teria catástrofes para falar de cada uma delas também. Porque, mais do que o título, né, a categoria, né, de onde vem a escola, né, a escola é formada por pessoas. Então, assim, às vezes a escola é muito boa, mas se tem um professor que não contou a ideia, que não está disposto, que acha que aquilo que ele fazia há 10 anos continua, se ele acha que ele não tem na minha formação nunca ninguém falou de inclusão, então eu não tenho, não é parte, né, não é parte do meu trabalho, né, deixa que essas terapeutas façam, né, então se a gente tem essa postura, isso a gente vai encontrar em qualquer nível, né, em qualquer escola, seja ela de que rede que ela pertence, assim como muitas vezes a gente vê professores com muita boa vontade e diretores que acabam dificultando, né? Que tentar, não tem que fazer isso não vamos abrir exceções. Então, assim, a escola, ela é formada por pessoas, e a gente está na mão dessas pessoas, né, para que elas possam fazer essa inclusão. Então, assim, cabe a nós que estamos aqui, né, estamos num grupinho pequeno, mas a ideia é que a gente possa levar, né, as discussões para todos os campos que a gente tem acesso, seja com a nossa família, seja com a escola que a gente trabalha, a escola que os nossos filhos estão matriculados, a gente tem que fazer essa luta. Essa imagem aí, né, dessa pessoa diante de um monte de portas, ela nos traz isso, né? A inclusão vai se fazer no dia a dia, em cada porta que a gente for abrindo, né? Parece que é um corredor sem fim, e é isso que acontece mesmo, a gente tem uma demanda muito grande que a gente precisa, né, descobrir, abrir e trabalhar naquele incômodo para abrir uma outra porta. Então, assim, a gente não tem uma resposta assertiva, assim, não, põe nessa escola que é garantido. Né? O que eu normalmente aconselho às famílias, né, é tentar falar com outros pais, né, tentar conhecer um pouquinho da escola fora aquela propaganda de fim de ano, né? Fora aquilo que é colocado nas redes sociais, né? Tentar conhecer o dia a dia da escola, e não tem jeito melhor da gente conhecer a escola do que conhecendo a equipe escolar, conhecendo os alunos e as famílias que são atendidas lá.
Verdade. E acho que uma outra parte bastante importante é o conhecimento. A gente conhecer, por exemplo, qual é a legislação vigente, o que está posto que é direito dessa criança, que é direito nesse espaço de vivência. E aí, a partir do momento em que a gente começa a ter conhecimento de quais são os nossos direitos, de quais são, de fato, as necessidades que a gente pode ter suprida, é que a gente consegue também enxergar e comparar se essa escola está atendendo a nossa criança na necessidade dela. Então, a partir do momento que eu conheço que existe uma inclusão efetiva, eu sei que eu posso exigir ou cobrar da escola, seja ela em que esfera for, particular, estadual, municipal, os meus direitos e aquilo que está posto na legislação para atender a minha criança. Por exemplo, um dos instrumentos previstos é que toda criança com deficiência ela tenha um plano de ensino individualizado. Então, essa criança precisa de objetivos a serem atingidos específicos para ela. Tem, sim, os objetivos postos pela legislação federal para cada ano série escolar, para o nosso país, então ele existe, ele não deixa de existir, de fazer parte do desenvolvimento educacional da nossa criança, mas a nossa criança com deficiência, ela tem especificidades. E essa escola precisa ter esse plano, precisa elaborar esse plano, para que então a gente saiba se nós estamos conseguindo atingir esses objetivos ou não. E saber disso, ter o conhecimento desse direito enquanto pessoa com deficiência, traz para as famílias, traz para as professoras, traz para as escolas a consciência daquilo que deve ser feito, ou daquilo que deve ser feito, ou daquilo que deve ser cobrado, né? Pensando aqui só para falar das esferas dos atendimentos escolares, não é puxando sardinha para o meu lado, porque eu sou funcionária pública municipal, mas a rede municipal de ensino, e aí não é dizendo que nós somos modelo ou que nós não temos falhas, não é isso, mas a rede municipal já vem num processo bastante longo, de já bastante tempo, nesse processo de inclusão. Então, nós já temos, por exemplo, salas de recurso multifuncionais, nós temos professores especializados, esses professores fazem o atendimento das crianças no contraturno. Não são todas as escolas que têm, mas mesmo que na escola da sua criança não tenha, se a professora da sua criança identificar essa necessidade, se os terapeutas recomendarem esse tipo de atendimento, a sua criança pode ser direcionada para uma escola que tenha esse atendimento, mesmo que ela não seja aluno desta unidade. Mas se ela for aluno da rede municipal, ela tem acesso a essa informação. As diretorias de ensino municipais, por exemplo, têm núcleos que se chamam Cefai, que são os núcleos que dão suporte às crianças com deficiência. Então, nós também temos formações que os professores podem fazer, acompanhamento desses profissionais nas unidades, e nós, enquanto unidade, também podemos solicitar auxílio para esse órgão, para esse núcleo da diretoria de ensino. E cada uma das diretorias de ensino de São Paulo tem o seu próprio núcleo. Então, a gente também consegue descentralizar um pouco esse atendimento e favorecer um pouquinho mais o atendimento a esse número tão grande de crianças e de pessoas. Então, não é dizer que a escola é mais inclusiva, mas ela tem um percurso, ela está alguns passos à frente de outras unidades escolares ou de outras autarquias aí, que facilitam esse processo. Então, pelo menos, elas já têm o conhecimento daquilo que precisa ser oferecido. E aí é um primeiro passo. Não significa que todas fazem com toda a qualidade que deveria, como poderia, como a Patrícia já bem colocou. Nós trabalhamos com seres humanos, com pessoas que muitas vezes podem ser ou inseguras ou resistentes, e aí não cabe julgamento nosso desse momento. O que cabe é oferecer apoio, ajuda, nos colocarmos à disposição, tanto para as famílias, quanto para as escolas, quanto para os profissionais, para tentar que
a inclusão aconteça de um jeito prazeroso, agradável e efetivo para todos nós. Acho que apareceu uma perguntinha aqui, né, Paty? Seu microfone está desligado, não consigo te ouvir. A Elisângela já está perguntando se o PEI é fornecido logo que a criança entra na escola. Olha, deveria ser uma construção coletiva. Se essa criança faz acompanhamentos terapêuticos, acompanhamento multidisciplinar, deveria haver uma conversa entre essa equipe e a equipe da escola, para que entrasse numa consonância entre os objetivos a serem atingidos, e essa criança, além de ter o currículo escolar adequado, recorrente do ano letivo que a criança frequenta, ela também precisaria ter esse plano caso haja necessidade de ajustes nesses objetivos a serem alcançados. Então, vamos imaginar que a sua criança não tenha necessidade de ajustes nos objetivos, mas de adaptação de estratégias. E aí são duas situações diferentes, mas ela pode estar contida nesse plano como estratégias e não adequação do conteúdo ou dos objetivos a serem atingidos propriamente dito. Eu acho que, falando, né, de PEI, né, ontem eu fiz uma supervisão com uma escola também, e a escola, né, é uma escola particular, e a coordenadora da inclusão, né, tá falando, mas eu tenho o PEI, né, dessa criança, só que a mãe e as terapeutas não estão, né, satisfeitas. Aí a gente foi conversando e foi percebendo que o PEI foi feito de uma forma mais abrangente. E quando deveria ser feito, tem que ter o objetivo macro, né, o mais avançado, mas tem que ter os mínimos para a gente poder mensurar, né, os ganhos e ter essa linha de estratégia. Né? Então, assim como a Bianca falou, quanto mais pessoas que conhecerem a criança, que conviverem e tiverem, né, conhecimento de causa, participarem desse processo, mais personalizado, melhor, né, vai ser esse PEI para essa criança, né, porque a gente, como terapeuta, conhece a criança e sabe as habilidades que ela consegue, que ela já tem, né, as atividades que ela consegue executar, a família consegue ter um outro panorama, né, e a escola vai tentar adequar isso dentro daquilo que é possível na sala de aula. Então, assim, quanto mais participação tiver, melhor. Normalmente, a gente sabe que isso seria o mundo ideal, mas normalmente isso não acontece, né? Então, normalmente, ou os terapeutas que já estão com a criança já assumem, não, nós que vamos fazer entrega pronto para a escola, que não funciona, né? Porque o terapeuta que não tem a vivência da escola vai ter boas ideias, mas nem todas vão ser aplicáveis no dia a dia da escola. Né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Sem se preocupar em levar mérito quem fez ou quem deixou de fazer, mas, assim, o foco sempre tem que ser o aluno, né? O que esse aluno faz. E aí, voltando na questão que a Bianca falou da rede municipal, acho que a Solange está participando aqui desse nosso bate-papo, e ela é professora de uma criança lá do projeto, e a gente teve em julho uma super reunião de 2 horas com toda a equipe, né? Tanto do Cefai como o pessoal da escola, e todos os terapeutas, né, para tentar melhorar, né, e fazer com que a inclusão da menina acontecesse, né. Depois dessa nossa reunião, a gente teve alguns outros momentos com outros profissionais da escola que mostram exatamente que, assim, não é um trabalho que é pronto, eu fiz o PEI, eu fiz a reunião e está tudo pronto. Não, a gente tem necessidade de estar reavaliando, né, de estar recalculando a rota, né, ao longo do caminho. Perfeito. Se fosse fácil assim, a gente cria um só e vai embora, tá bom, né? Acho que do que você colocou em relação aos objetivos, é importante a gente ter objetivos a curto, médio e longo prazo. Porque se a gente sempre colocar um objetivo muito, muito distante, é uma frustração para todo mundo. Nem a criança dá conta de alcançar esse objetivo, nem a escola dá conta de ajudar essa criança nesse processo, e aí então fica todo mundo frustrado, com a sensação de que a inclusão não dá certo. E de certa forma, não é a inclusão, é como eu estou conduzindo esse processo de inclusão. A condução do processo de inclusão, ela é muito mais
rica e poderosa do que a inclusão de fato. Então, a gente precisa pensar que esse processo precisa ser planejado, estruturado, organizado, e não é só matricular a criança na escola e falar, vamos, né, vamos fazer. Acho que teve uma outra perguntinha aí, perguntando, acho que quem era o responsável pelo PEI. Isso. O responsável é a escola. A unidade escolar é que é a responsável por adequar os objetivos pedagógicos, as intencionalidades pedagógicas para essa criança, que precisa de adaptação, de adequação, de ajuste de estratégias ou de ajuste de expectativas. Então, a responsabilidade é da escola, mas isso não significa que a equipe multidisciplinar que faça atendimento para essa criança, se ela vá na sala de recurso, se ela faz algum atendimento extracurricular, então com fono, com psicólogo, com psicopedagogo, com psicomotricista, essa equipe vai enriquecer, como a Patrícia mesmo falou. Então, a importância desses diferentes olhares, eles facilitam, mas a responsabilidade é da escola. Eu acho que a Aline coloca aqui, né, sobre se é necessário no PEI, né, ter o material adaptado, né, principalmente nas escolas que têm livros e apostilas, né. Então, essa é uma outra dificuldade que a gente encontra, isso eu acho que é bastante mais comum, né, na rede particular, que às vezes eles não querem abrir mão das apostilas, né, porque todos os alunos têm que comprar, então se eu tenho 30 alunos matriculados, os 30 têm que comprar esse material, e muitas vezes o material não vai de acordo com aquilo que a criança consegue, com aquilo que ela necessita. Então, no PEI, quando a gente estabelece os objetivos, a gente também está colocando o que a gente espera que esse aluno realize. Então, se ele não tem condições de usar esse material, ele tem que estar lá, não vai estar colocado... o PEI não vai ter o material, mas ele vai indicar a necessidade de fazer essa adaptação. E essa adaptação tem que ser feita pelos professores, né? Porque o professor que é o responsável, né, no estabelecimento dos objetivos da turma. Então, assim, se eu sei que eu tenho 5 objetivos com a minha turma e esse meu aluno eu preciso fazer uma adaptação, eu quero saber desses 5 qual que eu vou exigir dele, quais os outros que eu vou tentar puxar para que ele faça um pouquinho mais do que o máximo que ele puder fazer. Então, assim, é uma briga, eu já tive uma briga com uma escola uma vez bem acirrada, porque eles não abriam mão do material, e era um material bastante caro, sendo que a menina não tinha condições de fazer. Então, a mãe desistiu da luta, comprou a apostila, só que aí ela pagava para que eu fizesse a adaptação do material dele, do material dela, para que ela pudesse, dentro daquele conteúdo que estava sendo trabalhado, dar as respostas que ela tinha condições de dar. Então, assim, é uma briga boa, mas, assim, a gente não vai desistir. Enquanto a gente tiver voz, enquanto a gente tiver força, a gente vai seguir aí brigando com quem for necessário. Exatamente. Algumas vezes se faz necessário, por mais que seja responsabilidade do professor e da escola fazer essa adaptação, muitas vezes é necessário sim uma assessoria, uma consultoria, um apoio, porque muitas vezes esse professor ele não está preparado para fazer esse tipo de trabalho. Isso não significa que ele não deva buscar essa informação, que ele não deva buscar essa ajuda, mas ele sozinho também não vai dar conta de fazer tudo. Então ele vai precisar de um coordenador, ele vai precisar de um orientador, ele vai precisar do diretor, de uma rede de apoio que possa oferecer para ele, que possa dar dicas para ele, sugestões. Então, por exemplo, um relatório, um modelo, um exemplo de adaptação que possa ser enviado para a escola a partir do olhar do terapeuta, ajuda bastante e instrumentaliza esse professor para que ele comece a ter ideias para fazer isso com autonomia das próximas vezes. Então, muitas vezes, eles precisam, sim, de um apoio, de uma ajuda, mas eles também precisam da boa vontade, da iniciativa e do desejo de se envolver nesse processo e fazer acontecer com essa criança. Na minha experiência, né, de alguns casos que eu fiz adaptação do material,
normalmente a família acaba pagando 1, 2 meses para eu fazer essa adaptação, e aí elas já entendem como que isso acontece, né? Que tipo de adaptações tem que ser feitas, quais os instrumentos que podem ser utilizados, quais os recursos que a gente vai colocar, e aí normalmente ou a família realmente assume e segue essa adaptação, ou de repente um AT, um terapeuta vai assumir essa adaptação, né? Então, mas eu acho que é isso mesmo, né? Quanto mais pessoas envolvidas participando ativamente desse processo, né, não vai sobrecarregar ninguém e o aluno vai ser o maior beneficiado com tudo isso. Acho que até porque, como você bem colocou, a questão não é quem faz, o mérito não é esse. O nosso mérito é observar o sucesso da criança. Acho que o nosso grande ganho, eu costumo brincar e falar que o meu trabalho, não necessariamente isso acontece com rapidez, dependendo do diagnóstico da criança, mas o nosso objetivo é nos tornarmos cada vez mais desnecessárias. É fazer com que aquela criança, aquele professor, aquela equipe consiga seguir produzindo com autonomia, sem a necessidade da nossa assessoria o tempo todo. Então, esse é o grande objetivo. E observar os avanços da criança é algo assim que não tem preço, não há o que pague. Então, olhar aquele olhinho brilhar, e aí eu falo até como coordenadora, tem algumas professoras aqui que receber fotos, vídeos, o rostinho delas felizes e satisfeitas com as conquistas que elas realizaram, é impagável, é incrível. Vamos lá, Paty, mudei o slide aí. Tá bom. Então, a gente, para resumir, né, então, que escola, né, que é a mais adequada, que é mais aconselhável para o trabalho, a gente pegou a Política Nacional de Educação Especial, né, na perspectiva da educação inclusiva, que, assim, é um material que todo mundo tem acesso, né, que rege muitas das práticas, né, e que se as escolas, né, tiverem isso no seu plano de ação, né, com certeza a gente vai estar avançando muito em relação à inclusão. E isso serve para alunos com deficiências, né, com atrasos, ou até aqueles que têm altas habilidades, né? A gente sempre pensa, a gente sempre tem muitas vezes uma visão unilateral, né, daquela criança que precisa mais, né, e precisa mais porque tem mais necessidade, mas tem muitas crianças que têm muitas habilidades, mas que também necessitam de algum suporte. Então, a gente também precisa ficar atento a isso, né? A gente não quer que as crianças que tenham muitas habilidades, né, fiquem lá, como fala? Cumprindo tarefas. Também, né? Cumprindo tarefas. A gente quer que eles aprendam e que eles possam evoluir também. Então, vale a pena a gente observar esses pontos. Eu acho que os professores que já estão aí, eles já conhecem, mas acho que vale a pena a gente estar relembrando essas questões, tá? Primeiro, né, a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Então, se a gente começar a conversar aqui agora, a gente já vai pôr um grande X aí, né? Porque o que a gente percebe muito é uma grande abertura na inclusão na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, e aí quando vai para o Fundo 2, é aquele monte de professor que não tem o mesmo olhar, que não tem a mesma boa vontade, e infelizmente a minha experiência, né, como mãe, como tia, como pedagoga, é que parece que são duas escolas, né? De repente você está até na mesma escola, a criança muda de nível e, assim, é um outro universo, né? Quiçá, né, a gente pensar na educação superior, né? Eu tenho um aluno que ele foi meu aluno quando ele tinha 11 anos e hoje ele cursa educação física e ele foi beneficiado com a pandemia por causa das aulas online, mas antes disso, o presencial era assim, não existia nenhuma adaptação, não existia nenhuma, nem só adaptação, não seria um olhar diferenciado para ele, para ver assim, o que ele está precisando nesse momento. Um acolhimento socioemocional, né? Não, é assim, é um número, né, tem bastante gente na classe, era isso que ia acontecer.
Então, a gente percebe que, né, a Elisângela está colocando aí que o Davi, né, desmotivou, e isso acontece muito, né? Ontem eu fiz uma avaliação de um menino de 16 anos, que, assim, apliquei vários testes, né, nele para avaliar funções executivas, e ele foi, assim, bem em todos os testes. E aí o que eu percebi, o que eu conversei com ele, conversei com a mãe, é uma falta de motivação geral para os assuntos da escola. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui conhece uma história de uma criança de um aluno que está desmotivado com a escola. Então, assim, aquele espaço que deveria ser de troca, de aprendizado, de crescimento, né, acaba sendo, né, um lugar. Esse menino falou assim: eu não gosto da escola, é muito chato, todas as pessoas lá são chatas, eu não tenho amigos. Então, um menino de 16 anos, né, expressando isso, né, é de cortar o coração, né, de você falar assim, ele tem 16 anos, já não tem, né, já não tem uma meta, né, e aí foi por aí que eu conduzi o trabalho com ele. Então, assim, cabe a nós, professores, pais e interessados, lutar muito, né, para que essa inclusão aconteça em todos os níveis, né, que não fique lá na educação infantil, né, e que não fique no Fundamental 1. Uma coisa é fato, né, quando o professor compra a ideia e passa isso para os alunos compram também. Então, assim, se eu tenho um professor que vejo naquele meu aluno um potencial e eu dedico alguns momentos de trabalho com ele, as crianças também acabam se envolvendo. Agora, se eu vejo aquele meu aluno, leva ele lá para fora que ele está fazendo barulho, é essa mesma sensação que os outros alunos vão ter. Né? Então, não existe jeito de a gente garantir, né, essa transversalidade na educação se não for através das pessoas, né, para dar uma continuidade nesse atendimento. Nós somos modelo, não tem como. Né? Eu falo sempre que aquele ditado que eu ouvia lá da minha bisavó dizer assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele é a maior furada, porque a gente faz exatamente aquilo que a gente vivencia. E se a gente vivencia um professor, uma família, que exclui, a gente vai excluir também. Se a gente acolhe, e seja qualquer tipo de desafio, se a gente acolhe, eles vão acolher junto com a gente. Eles são receptivos de um jeito assim ímpar, se a gente dá conta de conduzi-los a isso. O próximo, né, atendimento educacional especializado. Né? Então, muitas vezes a gente vê que falta recurso humano, né, para a demanda que a gente tem, e por outro lado, né, a gente percebe, até estava conversando com a minha irmã essa semana, né, que é a diretora do projeto, que também é professora, que é psicóloga também, e eu falei para ela, é muito engraçado que como a gente vê algumas publicações, elas bombam, né, enche de curtida, e quando é alguma coisa mais específico relacionado aos alunos, à formação do professor, parece que dá uma esvaziada, né? Então, assim, lá no projeto a gente teve várias oportunidades de fazer cursos na época dos cursos presenciais, e se a gente fazia um curso para fono, enchia de gente. Curso para psicólogo, enchia. Curso de professor, tinha lá alguns que iam. Aí a gente falou, então vamos mexer no valor, né? Vamos fazer. A gente chegou a distribuir cortesia para os professores das crianças que eram atendidas no projeto, e os professores não participavam. Então será que é o horário que a gente está fazendo? Vamos mudar o horário. Então não tinha, né? A gente não conseguiu acertar, né? Depois com os cursos online deu uma melhorada, né, na participação, mas a gente percebe que ainda não é prioridade de muitos professores. Eu sei que a gente tem vários aqui e que não se enquadram, né, nesse grupo, mas na maioria dos professores a gente não vê, né? Então esse atendimento educacional especializado não tem, né? Ontem eu conversava com uma escola sobre AT, né, sobre o acompanhante terapêutico, que a escola fornece e a mãe queria que levasse o dela. E a escola veio falar, mas a gente já fornece, a gente prefere que tenha o da nossa equipe. E aí, a gente conversando, né, a gente chegou à conclusão, a mãe não quer o da escola, porque da escola não tem uma especialização que atenda às necessidades do menino. Então, assim, não adianta a gente falar que tem um acompanhante se a pessoa não tem a qualificação necessária.
Então, assim, a gente ainda tem uma mão de obra escassa, né, diante da demanda do momento. E o objetivo do acompanhante terapêutico não é ser um babá, não é estar com a criança só para que ela não se machuque, ou que ela não bata em ninguém, ou que ela não morda, que ela não tropece, que o objetivo é ser um instrumento de facilitação para essa criança, mas não uma validação de incapacitação para ele. Então, o objetivo do acompanhante terapêutico, do AT, é muito mais do que só cuidar para aquela criança não se machucar. Não é esse o objetivo. É oportunizar que ela consiga alcançar os seus próprios objetivos com ajuda antes dela ser capaz de fazer isso sozinha. No próximo, né, continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino, né, vai de encontro àquilo que a gente já falou no primeiro, né, não pode interromper, né, passou de um nível, interrompeu, a gente tem que dar continuidade, e aí a gente precisa de um trabalho de equipe, né, que vá passando adiante todas as conquistas que foram feitas, né, formação de professores para atendimento educacional especializado e demais profissionais da família da educação, para a inclusão escolar, isso é fato, né? E a gente, pela prática, pela experiência que eu tenho com o autismo, eu percebo que todas as síndromes, os transtornos que mexem de alguma forma com o comportamento, a gente precisa de uma formação robusta da equipe, né? Porque todo mundo tem que agir da mesma, não da mesma forma, mas assim, na mesma linha. Então, foi até o exemplo que eu dei ontem nessa reunião, assim, a gente tem no projeto 3 terapeutas de áreas diferentes, né, psicóloga, fonoaudióloga e eu, um psicopedagoga, e todo mundo segue as mesmas orientações da análise do comportamento aplicada, só que cada uma tem um jeito de fazer, né, tem o seu jeito de fazer as suas intervenções. Isso não faz com que eu seja melhor ou pior que outras pessoas, faz com que eu seja diferente, né? E na escola também, todas as pessoas precisam, assim como a gente exige que as famílias deem continuidade àquilo que foi feito em casa, nas terapias, fazer em casa, a gente precisa que os profissionais da escola também trabalhem na mesma linha, né? E ontem eu bati muito nessa tecla, nessa reunião, que assim, todo mundo tem que estar envolvido, tem que ser estagiário, tem que ser professor de educação física, tem que ser a servente que fica lá na hora do recreio, todo mundo tem que ter a mesma conduta, porque senão a gente vai, anda, na hora do recreio a gente retrocede um pouco, e aí a gente acaba tendo um gasto de energia desnecessário. E a frustração, mais uma vez, sempre. Porque essa criança é cobrada de algo que ela também não está sendo conduzida da melhor forma, da forma mais adequada. A gente também, né, a participação da família e da comunidade, a gente já falou um pouquinho, né, sobre isso em todos os aspectos, né, desde a elaboração do PEI, como na adaptação dessa criança na escola, então a gente precisa do envolvimento dessas pessoas, né, aí aqui a gente fala de acessibilidade, né, então quando a gente fala de acessibilidade urbanística, arquitetônica, né, de mobiliários e equipamentos, a gente até consegue grandes avanços, porque se eu tenho uma criança que é cadeirante, a escola vai dar um jeito de fazer com que ou ela estude no primeiro andar, ou vai criar um elevador, uma rampa, isso vai ser garantido. Agora, muitas vezes a gente precisa de uma acessibilidade na comunicação, né, na transmissão dessa informação, e muitas vezes isso não é levado em consideração. Uma outra escola que eu tenho acompanhado e feito a orientação é uma escola que tem uma linha mais construtivista e as crianças ficam em círculo, né, praticamente todo o período da aula, né, então eles fazem, aí depois eles vão para a mesinha fazer uma atividade, mas grande parte do momento eles ficam em círculo. E essa criança que eu faço esse acompanhamento, no momento ele ainda não tem condições de ficar sentado em roda muito tempo, sem que ele saia fugindo para jogar as coisas no chão, para ele ter alguns comportamentos que essa formação em círculo não está favorecendo. E a escola está muito resistente de não aceitar que ele passe mais tempo numa mesinha fazendo algumas atividades. Eu sei que foge da proposta da escola, eu sei que, olhando assim, pode ser, isso daí não é inclusivo, porque ele vai estar na sala, mas vai estar fazendo uma outra coisa.
Mas enquanto ele não tiver um comportamento que permita que ele possa ficar em círculo, participando das atividades, eu preciso prepará-lo. E assim, ele está preparado em terapia. É uma criança que fica... Hoje eu conversei com a mãe dele, ele ficou 20 minutos fazendo atividades. Então, assim, é uma criança que tem condições de fazer essas atividades. Ele ainda... Na escola, e aí quando terminou, ele brincou, ele me chamou para brincar de bola com ele na sala, tudo certo. Só que na escola ele ainda precisa aprender como ele deve se comportar. E as escolas são muito resistentes, né, a fazer algo diferente, né, porque você olha para ele e fala assim, mas ele tem condições de ficar aqui assistindo, acha que chegando, dando bronca e enchendo ele de outras coisas, né, para que ele não fuja, vai estar resolvendo, quando na verdade é fazer alguma adaptação, né, na forma de apresentação desse conteúdo para ele. Então, acho que a gente precisa pensar em acessibilidade muito além, né, do que uma rampa, do que de repente, uma tecnologia que faça a leitura, né, tem que ser muito mais do que isso, tem que ser na prática, no dia a dia, né, nas nossas atitudes e condutas. Muito além do que os olhos enxergam. Porque o que o olho vê é mais fácil de resolver. Agora, as questões subjetivas, elas ficam sempre muito mais desafiadoras nesse sentido, porque é como se a gente não validasse, não leva em consideração de fato. Né? E aí, né, dentro de tudo isso, né, que a gente discutiu e que está aí dentro da política nacional, né, de educação especial, qual escola que é a mais indicada, né? A escola que segue isso, né? Quantas escolas que a gente conhece que não seguem esses princípios que são básicos, que são diretrizes da educação. Então, isso faz toda a diferença, né? A questão é se a escola, o que a escola faz de efetivo, né? Que profissionais estão aí? Então, assim, vamos imaginar que cada professor que está envolvido, né, nesse dia a dia e que faz o seu melhor, acaba inspirando outras pessoas, acaba despertando. Então, assim, a gente tem que às vezes a gente desanima, fica cansado e fala, parece que eu estou andando e não estou saindo do lugar, né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar que, às vezes, o nosso exemplo, né, vai servir de inspiração, de modelo para as outras pessoas, né? E é isso que vai fazer com que uma escola seja inclusiva ou não, né? As pessoas que estão comprometidas com essa atuação. E acho que também pensar que o objetivo final é o nosso desejo, é o ideal para a vida. Mas se a escola não está no ideal, mas ela está construindo um processo e está aberta a isso, já é um passo bastante importante para a gente conseguir validar e consolidar. E aí, quem sabe, nós sejamos aquela equipe, aquela parte, aquela pessoa que vai impulsionar aquela escola a chegar mais rápido ou a chegar nesse objetivo final. Então, talvez hoje nós tenhamos pouquíssimas escolas que chegam nesse ideal de inclusão. Mas nós temos algumas escolas, alguns profissionais que já estão nesse processo. Então, conseguir identificar isso e, ao mesmo tempo, também conhecer todos os nossos direitos, e aí falo de novo, para que a gente também possa exigir, cobrar, com conhecimento de causa, aquilo que é necessário para a nossa criança, é necessário isso para o nosso aluno, se a gente, no caso, for o professor, e tenha que exigir isso da nossa coordenação, da direção da escola, enfim. Então, acho que observar, além das aparências, além daquilo que o olho pode enxergar, a qualidade dessa escola é o que, de fato, traz uma parcela de segurança para a gente conseguir dizer, não, esse daqui pode ser o meu lugar no mundo, esse aqui pode fazer parte do percurso educacional do meu filho, esse universo pode sim trazer algum benefício para mim. E talvez nós sejamos aí o instrumento que essa escola precisa, que essa equipe precisa, para que eles avancem. Sim. E acho assim, a gente colocou agora, né, 8 passos, é como se a gente fosse dar uma receitinha de bolo para a gente melhorar a qualidade da inclusão na escola, né? Então, assim, como em tudo, né? A gente já fez uma live sobre adaptação de material, a gente já falou
sobre brincar, o primeiro passo, né, conhecer o seu aluno. E conhecer o seu aluno é muito mais, né, do que saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Né? É conhecer as habilidades que ele tem, as dificuldades que vão se tornar barreiras durante o processo, durante todo o trajeto, e se apoiar, né, criar uma rede de apoio em que possa favorecer esse conhecimento desse aluno, né, as conquistas que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Né? Eu gosto muito com as crianças que eu atendo, né, de poder mandar um vídeo, de chamar a mãe na sala quando é possível. Por quê? Para que as mães possam ver, né? Então, a semana passada eu chamei uma mãe na sala e para ver uma atividade bem simples. E aí depois no final eu falei para ela: você lembra no começo como era difícil a gente colocar você na sala de atendimento, quando você saía, o quanto ele chorava porque ele queria ir com você? E dessa vez foi uma transição mais tranquila. Então, assim, é importante a gente conhecer o aluno e ver até onde a gente pode ir com ele, né? A gente só vai poder traçar bons objetivos, recalcular aí a nossa trajetória quando a gente conhecer a fundo, né? O que ele consegue, o que ele não consegue, e se ele não consegue, por que ele não conseguiu? Será que a forma que eu apresentei não foi mais adequada? Será que aquele dia que eu fiz aquela atividade ele não estava bom? Né? Então a gente tem que pensar tudo isso. Pensar em envolver a família, terapeutas e toda a equipe escolar, como a gente já falou, estabelecer um plano de trabalho, né, com objetivos mensuráveis, né, foi aquilo que eu falei, que a Bianca também falou. Então, assim, não adianta, foi um dos temas que eu conversei na reunião de ontem com essa escola, não adianta a gente falar, eu quero que até o fim do ano ele fique às 4 horas interagindo com as crianças, fazendo as atividades que são propostas. Pode ser que daqui um mês ele consiga ficar 2 horas, mas eu vou ver que eu estou bem longe do meu objetivo, né? E aí eu vou desanimar. Agora, se eu colocar assim, em 15 dias eu quero que eles participe da aula por 30 minutos. Depois, e eu vou fazendo esses objetivos, como a Bianca falou, de curto, médio e longo prazo, para mim vai ser melhor, porque eu vou poder acompanhar e eu não vou ficar desanimada, né, frente às dificuldades que eu encontrar. Né? Às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande. Hoje teve um caso lá de uma criança que fez uma atividade que eu tenho buscado faz um tempinho com ele, e hoje, depois de um mês que eu conversei com a família, e falei, vamos potencializar isso, hoje ele conseguiu fazer essa atividade. Então, assim, quando a gente vê que as coisas estão saindo do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente sabe que a criança é capaz de dar, a gente fica animado, a gente acaba se contagiando, né? E fica bem mais motivado. Então, eu acho que quando esses objetivos estão mensuráveis, é mais fácil da gente acompanhar, né, esse progresso todo. E essa criança sente, percebe esse prazer, esse envolvimento, esse carinho que a gente tem nesse processo. Então, acaba sendo uma retroalimentação de motivação e felicidade entre famílias, entre as crianças, entre os terapeutas. E a sensação que eu tenho sempre que eu faço algum atendimento, seja ele a professora, a criança, o quanto que eu me sinto feliz e completa cada vez que eu percebo essa retroalimentação e essa sensação de prazer que a gente recebe. Então, o quanto que isso é extremamente prazeroso para todos nós. E mostrar para as famílias também o potencial e a capacidade dessas crianças. Porque muitas vezes o pai e a mãe têm um desafio de comparar também com um filho mais velho, com um primo, com um vizinho, e aí a gente descobre que o nosso filho tem algumas etapas que vão ser diferentes e trajetórias diferentes, e isso também faz com que a gente se sinta mais inseguro. Então, o fato da gente também perceber que o nosso filho é capaz e que ele vai sim realizando, produzindo e conseguindo e dando conta das coisas, também é uma forma de acalmar e de mostrar para essa família, para essa mãe, que existe capacidade. Existe capacidade, existe inteligência e a gente não pode desistir disso jamais. Sim. Um outro fator importante, né, é a questão de criar momentos durante o período letivo para a realização de atividades. Então, assim,
mesmo que o meu aluno tenha uma super dificuldade, mesmo que ele tenha um acompanhante, né, cabe ao professor selecionar alguns momentos diários de atividade, né, com essa criança. Então, assim, e isso eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu já fui professora por bastante tempo, já tive casos de crianças que tinham muitas necessidades, e todo dia eu fazia uma atividade com essa criança. Então, quem está dentro da sala de aula, a gente sabe que tem 15 minutinhos, às vezes tem meia hora que as crianças ficam lá brincando, lendo um gibi, fazendo uma atividade, e assim, nesses 15 minutos que o professor se dedica integralmente a esse aluno, isso faz a diferença, né? E essa é uma outra luta que eu estou tendo com uma escola também, porque a professora fala que não consegue todo dia dar esse atendimento, então ela faz isso umas 2 vezes por semana, e assim, a gente não está abrindo nada demais, né? 15 minutinhos, né? Eu gostei bastante, durante a época das aulas remotas, né? Eu tive a possibilidade de acompanhar as aulas dos meus sobrinhos, né? E eu tenho bastante sobrinho, então eu tenho desde do terceiro ano até o ensino médio, né? Tem um rol bastante variado, e na sala da minha sobrinha tinha uma criança que era Down, e ela tinha, nas aulas online, ela não conseguia acompanhar. Então, a professora, quando passava o cronograma das atividades durante a semana, sempre tinha lá o horário, né, por exemplo, todo dia às 14 horas, enquanto as crianças assistiam uma aula que era gravada, era o momento que a professora dava aula com aquela aluna. E eu achei isso fantástico, porque era isso mesmo, né? A gente sabia que os professores estavam diversificando a atividade, dando aula expositiva, fazendo jogos, intercalando com vídeos, né? E dentro para muitas escolas, isso foi desculpa, né? Essa criança não tem condições de acompanhar a aula online. E neste caso, não, ela tinha um horário na agenda fixo que todo dia ela fazia atividade com a professora. Então, são histórias como essa que fazem a gente acreditar que é possível sim, que a gente não está ficando louca, que não é porque eu saí da sala de aula há 10 anos que as coisas mudaram tanto assim. Né? Então, acho que são essas histórias que a gente acaba, né, se contagiando e falando, não, é possível, né? Dá para a gente fazer sim. E na esfera eu tenho o exemplo da Grazi, né? Sim. Eu tenho a Grazi, que foi minha última experiência, e foi incrível envolvê-la, o quanto que ela estava envolvida em todas as atividades em que ela estava envolvida com o grupo e atividades em que eram individuais. Então, ela tinha momentos que estávamos só eu e ela, tinham momentos em que ela estava compartilhando situações de aprendizagem com as crianças, que até entra aí o quinto ponto já de buscar, quando possível, uma dupla produtiva. Então, o quanto que ela também tinha essa parceria junto com as crianças para realizar algumas atividades, e o quanto que ela estava envolvida nesse processo. Então, ela sabia toda a nossa rotina, ela conhecia tudo o que estava acontecendo, e as crianças também sabiam os momentos em que ela interagia dentro do mesmo contexto e os momentos em que ela precisava do apoio diferenciado. Então, eu tenho, por exemplo, uma infinidade de vídeos que já mostrei para alguns professores em algumas formações, e que a gente observa que eu estou na sala de aula com a Grazi e com todos os demais alunos ao mesmo tempo, e todos eles estão se respeitando e a gente está conseguindo fazer as atividades. Então, o quanto que isso é possível, sim. Né? E aí a gente vai dizer, nossa, quando isso aconteceu na sua vida? Foi agora, em 2019. Então, é bem recente, não é algo distante, é algo muito próximo, e o quanto isso é a prova de que é capaz, de que nós somos capazes, de que é possível. Olha lá, a Fernanda falando aí, ó, a Grazi carimbando as agendas. E é verdade mesmo, é uma paixão. Então, vamos lá, buscar sempre que possível uma dupla produtiva, né? Quando a gente fala isso, a gente sempre pensa em uma criança que tem mais afinidade, né? Que é mais próxima para poder auxiliar e ser um pouquinho coterapeuta, né? Lecionar um pouco junto com o professor, mas a gente pode pensar também numa esfera,
em relação aos professores, né? Buscar aqueles professores que podem, de alguma forma, contribuir, né? A Bianca e a minha dupla produtiva, né? Que podem contribuir no seu trabalho, na sua trajetória, né? Trocando, dando ideia, embarcando nas suas loucuras, às vezes te colocando no pé no chão. Então, a gente vai percebendo que a gente precisa, né, dessa troca. Então, assim como a gente pensa em fazer essa dupla produtiva entre os alunos, a gente pode pensar isso também em relação aos profissionais, né, da gente se identificar com aqueles professores que querem fazer o mesmo trabalho que a gente, né, e que a gente não se contagie na sala de professores com aqueles professores que estão lá trocando receita, que estão falando mal da vida dos outros, ou que estão lá esperando o tempo de se aposentar, né? A gente tem que fazer as nossas escolhas, né? Supervisionar as crianças em momentos livres, né? Pensando em favorecer a integração nesses momentos e também conhecer a criança fora, né, da sala de aula, montar uma estrutura de fácil atendimento. Então, às vezes a gente pensa assim em grandes apoteoses, né, não, eu preciso desse material, eu preciso de uma mesa X, eu preciso do lápis tal, e quando a gente precisa pensar em alguma coisa que seja muito próxima daquilo que é o mais próximo possível daquilo que tem na sala de aula. Lógico, alguns casos necessitam de uma estrutura um pouco maior, mas a gente precisa estruturar o atendimento de uma forma que seja funcional, que as coisas possam transcorrer e acontecer de uma forma que favoreça, né, a realização das atividades. E, acima de tudo, né, reavaliar constantemente, né? Não é porque eu calculei que a gente ia ter 8 passos aqui, né, que quando eu chegar no quarto, eu vou falar, não, eu preciso cumprir esses 8, né? Eu preciso voltar e ver se o 1 foi feito certo, o que eu posso melhorar, se eu preciso retomar alguma coisa. E a vida é assim, e na escola não seria diferente, né? A gente precisa reavaliar constantemente, seja mensal, bimestralmente, ou de acordo com a divisão que a escola segue. Perfeito. E às vezes até muito menos, às vezes até diariamente a gente reavalia. Propus uma atividade e não surtiu o efeito. E aí o que acontece? Né? Eu não apresentei da maneira adequada, a criança não estava pronta, eu não preparei o ambiente, então o quanto que esse reavaliar ele é constante, e não necessariamente a gente precisa ter um dia fixo para fazer isso, né? Então, como está aí na primeira frase, olha lá, a educação não é só uma questão institucional, é uma questão humana. Não aprendemos pelo rigor das regras, mas por uma condição biológica. Nascemos para aprender. Restringir esse direito é violar a coerência da natureza, é tentar cercear a inteligência humana. Então, acho que falou tudo já. Sim. Acho que dá para finalizar, né? Eu gosto muito do Eugênio Cunha, porque ele tem vários livros, já assisti algumas palestras com ele, e que ele dá algumas dicas que são assim, muito possíveis, né? Não são coisas muito mirabolantes, né? Coisas que fazem pequenas adaptações, darem uma diferença total, né, no aproveitamento, no rendimento do nosso aluno. Então, acho que vale a pena a gente se inspirar, né, e pensar nisso, né? É uma questão humana, a gente precisa ser inclusivo na nossa vida, a gente precisa fazer com que as pessoas sejam inclusivas, para que a gente possa ter uma escola inclusiva também. Exatamente. E acho que é isso, né? Por hoje, acho que é só. Eu acho que a Isso ideia, mesmo. mais do que a gente ensinar, né, é a gente nos reabastecer, né, de bons pensamentos, de boas práticas, né, de grandes possibilidades que a gente pode colocar em prática. Né? A gente está no fim de ano, a gente está avaliando aí o que vai ser o próximo ano, a gente tem aí muitos projetos, particularmente, né, eu e a Bianca temos muitos projetos para o ano que vem, mas a gente sabe que para todas as famílias, né, mês de outubro parece que dá uma sacudida, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, por isso que a gente quis partilhar um pouquinho disso com vocês, né? Somos aqui em 20, né, que estão vendo nesse momento, e a gente
esse 20 vai multiplicar para outras tantas pessoas. É isso que é o nosso objetivo. Isso mesmo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Acho que dá tempo da gente dar uma atenção aí, caso alguém ainda tenha alguma dúvida que não tenha sido esclarecida ou queira fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade. E no mais, agradecer aí a participação de todos em mais esse momento, né? E quem sabe a gente se vê em breve. Isso mesmo. Alguém quer fazer alguma colocação, comentar alguma coisa, esclarecer alguma dúvida? Eu gostaria, se Fica possível. à vontade. Claro, pode sim. Então, é o que acontece. O Davi é uma coisa assim, é uma dúvida minha, é o que eu estou passando hoje, né? Foi falado tudo o que eu queria mesmo ouvir. Hoje, para mim, está bem esclarecido, mas eu ainda tenho, lógico, algumas dúvidas. O Davi, ele está indo ano que vem para o 7º ano. Desde sempre em escola privada. E eu sempre atrás de uma inclusão, né? O que eu preciso, na verdade, é uma adaptação em algumas coisas aí do conteúdo dele. E eu estou pensando seriamente em migrar para a escola pública, porque aí eu teria uma renda para eu conseguir auxiliar ele na parte pedagógica, né? Mas pelo fato dele estar indo para o 7º ano, né? Esse ano que ele foi para o 6º agora, foi aonde foram todos os outros professores, que era um professor só, e aí foi para o Fundamental 2, né? É Fundamental 2, isso. 2, E aí eu acho que isso atrapalhou muito, né? E os professores vê o aluno, né, com TEA, o Davi, ele conversa, mas ele tem, assim, claro, as dificuldades. E agora foi feito um outro diagnóstico de TDAH também, né, para ele. E aí eu fico um pouquinho perdida nesse sentido. Da escola pública e da escola privada, porque eu não tenho tido retorno, sabe? Da escola privada, de tudo que vocês falaram. E aí, quando eu ouço alguém falar do Cefai, dessa sala de apoio, eu sei que é difícil para vocês me darem uma sugestão, mas o que vocês acham? Que eu devo arriscar? Elisângela, acho que assim, você ao longo desses anos, né, já passou por várias experiências, né, e não está funcionando. Não. Eu acho que tudo aquilo que a gente já partilhou em relação ao Davi, a gente sabe que é uma criança que tem muitas habilidades, que tem um autismo leve, né, e nem assim as escolas estão dando conta. Às vezes, por ser um autismo leve, não se dá tanta importância, né, na questão de adaptações. Eu acho que essa é uma alternativa, sim. Ontem, quando eu conversava com essa mãe, né, que pediu sugestão de escola, eu falei exatamente isso. Eu falei, se você tem, no caso dela é um caso bem mais complicado, uma criança que tem muitos outros comprometimentos, e aí eu sugeri que ela colocasse numa escola pública, né, se possível municipal, e que o dinheiro que ela teria para pagar uma escola, que ela investisse num acompanhamento psicopedagógico, ou até no caso dele, neste momento, ele vai precisar de um acompanhante terapêutico, então, e alguém que tem uma especialização, que tem uma prática, então, que ela investisse esse valor nesse acompanhante. Então, assim, eu acho que vale uma tentativa, né, eu acho que acima de tudo, você tentar buscar referências com famílias, né? Se for possível, com famílias que passem por uma situação bem próxima à sua, para você ver onde você vai ser mais acolhida, né? Tá bom, obrigada. Nada, imagina, um beijo para ele. Acabei de chamar minha filha para ver a fotinho dele aqui. Ah, tá bom. Obrigada, um beijo para vocês, muito obrigada. Imagina. A Aline colocou aqui um pouquinho sobre a importância de colocar
a criança em atividade nas férias, se isso no PEI garante. Eu acho que o PEI pode trazer algumas coisas que deveriam ser trabalhadas na escola, em casa, dando continuidade à escola. Bianca, acho que você está ganhando um tchauzinho aí. Uhum. E eu acho que no PEI a gente pode colocar conteúdos e habilidades que deveriam ser entre área e manutenção no período de férias, porque também férias são feitas para a gente descansar, então a gente não pode tirar isso de mente, mas algumas coisas precisam estar em manutenção. Você quer perguntar, Aline? Pode falar. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a minha pergunta é o seguinte: o aba naturalista, o que vocês acham? Eu estou começando a estudar agora e eu partilho de algumas coisas com meu filho na rotina, mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham do aba naturalista? Qual a idade do seu filho? Ele tem 5 anos. É Tá. nível 1, nível leve. Então, para quem não sabe o que é um aba naturalista, é que ele não, as intervenções elas são um pouco mais abertas, não tem aquela obrigatoriedade de sentar e fazer atividade em mesinha, em cumprir uma série de protocolos. Ele não deixa de ser, né, planejado, não deixa de ser mensurável, mas, Aline, para a idade do seu filho, ele é bem aconselhável, sim, porque as crianças pequenas, lógico que a gente tem que ensinar desde pequeno a manter-se sentado, a engajar em atividades produtivas, a utilizar os materiais de uma forma funcional, só que nessa idade, a criança precisa de movimento, precisa de brincadeira, precisa de exploração, então você pode, em diversas situações, né, você estabelecer os objetivos. Então, essa semana eu quero que ele, sei lá, mantenha contato visual durante uma situação de interação. Então, você vai, ao invés de você fazer na mesinha essa aproximação, você, em todas as situações que você for viver, seja numa brincadeira, seja na realização de alguma atividade de vida diária ou de vida doméstica mesmo, você vai, se o seu objetivo é manter o contato visual, você vai nessas situações fazer essa cobrança. Nessa idade, eu acho que é muito, em todas as idades sim, mas nessa é mais indicado que seja feito também. A gente não vai abandonar as outras habilidades que são importantes, principalmente pensando aí na inclusão da escola, ele precisa saber, né, saber esperar, saber sentar, fazer uma fila, mas essas outras habilidades a gente pode trabalhar também de uma forma mais naturalística. Deu para entender? É isso. Deu para entender, obrigada. Eu estou estudando o aba naturalista para aplicar nas atividades diárias mesmo em casa. Agora, na escola, o aba é uma palavra assim, ninguém sabe. Então, Não, eu fico sem graça, porque eu vou ensinar para a professora dele o que é o aba. Então, na verdade, e os que conhecem muitas vezes não aceitam, né? Eu já cansei de ouvir de escolas, isso funciona bem na terapia. Na escola isso não funciona. Então, eu aprendi ao longo desse tempo, né, a falar para a escola, ao invés de usar a sigla ABA, eu falo mais de terapia comportamental, né, eu falo os princípios da análise do comportamento, né, e coloco como justificativa, né, que a criança se comporta, né, e as respostas que ela apresenta são comportamentos que ela tem com todas as pessoas. Então, a gente precisa ter condutas que favoreçam, né, a qualidade desses comportamentos e diminua a frequência daqueles que a gente não gosta tanto. E aí, quando a gente começa a falar mais de comportamento, de interação, a aceitação é um pouco melhor. Então, assim, acho que a gente vai aprendendo a escolher melhor as palavras para poder atingir quem a gente quer. É verdade, obrigada. Nada, mas... E muitas vezes, Aline, tem também o desconhecimento. Para muitas pessoas, o aba é como se a gente fosse transformar aquela criança num robô, numa criança que só responde aquilo que você propõe, uma criança sem interação, uma criança sem iniciativa, e o objetivo, na verdade, não é esse. Então, acho que também explicar e justificar o que essa terapia significa
eu acho que ajuda bastante na compreensão. E acho que a sacada da Patrícia é incrível. Utilizar, então, aí de outras palavras, né? De dar uma volta no seu vocabulário aí, no seu percurso, para conseguir explicar antes de trazer a sigla, a aba, que acaba tendo, então, esse grande preconceito das pessoas, mas eu também entendo que esse preconceito está diretamente relacionado ao desconhecimento do que significa a implementação dessa terapia. Então, acho que a partir do momento em que a escola conhece e entende o que isso significa na sua completude, não só na sua sigla, isso facilita bastante na aceitação e em conduzir essa proposta durante a escola também, e não só em casa, né? Até porque a gente sabe que se essa terapia só acontece dentro da sessão, ela acaba não atingindo o seu objetivo, que é a generalização de comportamento para aquela criança fazer isso em todos os ambientes em que ela estiver. Então, acho que só, né, por hoje, né? Isso mesmo. Então, tá bom. Acho que então, só. Eu vi a gatinha por aí. Um beijo, Agatha. Então, gente, obrigado. Até a próxima. Bom descanso para todas. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Se a gente conseguir subir no YouTube ou em algum outro canal, a gente avisa vocês lá no grupo também, tá bom? Obrigada. Desculpe ter ficado sem câmera. Até a próxima. Beijo. Até. Beijo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Beijo. Até amanhã, Fabi. Até já já. Até daqui a pouco. Até já já, Fê. Beijo.